Audiobook O Despertar para Seu Potencial Interior. Todos nós nascemos para vencer. Sônia Leonardi. Lido por mim, Sônia Leonardi. Bragança Paulista, fevereiro de 2017. O Despertar para Seu Poder Interior. Dedico esse livro a todas as mulheres que já pensaram em desistir, mas mesmo assim continuaram, mesmo com dor, estavam sempre com um sorriso no rosto, preparadas para o melhor sempre. Gratidão aos meus pais, meu marido e a todas minhas seguidoras que tornaram essa obra possível. Revisão, capa e formatação, Luísa Domaradsky. Introdução. Missão. Comecei a escrever textos e a gravar vídeos pela internet em dezembro de 2015. Nunca imaginei chegar tão longe. A materialização desta obra é um sonho realizado. O fato de você contar suas desventuras e como superou transforma vidas, mas a vida que mais impactei foi a minha. Descobri que esse trabalho é minha missão de vida e não poderia mais viver sem realizá-lo. Gratidão. Conheci muitas pessoas especiais nessa jornada e ainda conhecerei muitas. Nada traz tanto alegria do que conversar, orientar e incentivar estas mulheres, as minhas alunas. Muita gratidão. A obra. Este é um livro de uma mulher para outra mulher. Nela conto meus medos, anseios e como superá-los. Espero que lhe ajude. Boa leitura. Barreira do terror. A barreira do terror nada mais é do que o seu subconsciente tentando evitar que você corra riscos, pois tudo aquilo que é novo significa um risco. Marcos Trombetta. Aprendi esse termo com o meu professor Marcos Trombetta. Dos 14 aos 20 anos de idade, passei pela barreira do terror por 2 vezes. Quando você enfrenta o seu maior medo, sua mente briga com você várias e várias vezes. Vozes dentro da sua mente argumentam o tempo todo. Por que você tem que ficar quietinha e não agir? Levamos muitas vezes dias para conseguir finalmente vencer o medo e agir. É como se fosse um muro que te paralisa. Este evento é chamado de Barreira do Terror. E eu enfrentei a minha primeira barreira bem cedo. Eu nasci em Piracá, interior de São Paulo. Quando eu tinha 14 anos de idade, saí da casa dos meus pais. Era uma pessoa revoltada e simplesmente não aceitava mais morar naquela casa. A família sofria muito com problemas financeiros e muita escassez. Meu pai era alcoólatra e sempre que bebia ficava muito violento. Este era o cenário que eu vivia. Meu pai bebia para ter coragem de lidar com dificuldades da vida, com seus medos e suas vergonhas. Ele acabara de falir um comércio e desde que eu me lembro ele era assim. Somos uma família de 10 irmãos. Após levar uma surra, tomei uma decisão muito difícil. Fui embora com uma irmã que acabara de se casar. Porém, fiquei apenas poucos meses. Não deu certo morar com ela. Eu não tinha para onde ir, então acabei dormindo na escadaria de uma igreja. Aquela foi uma noite muito fria. Na verdade, eu não dormi. Fiquei pensando sobre minha vida e assim as horas não passavam. Havia guardado minhas coisas na casa de uma colega e no outro dia eu fui buscar. Próximo a essa casa, encontrei uma amiga. Propus alugarmos uma casa juntas e ela aceitou. Eu estava com pouco mais de 14 anos e trabalhava como empregada doméstica. Para podermos alugar a casa, eu menti, que tinha 18 anos. Esta época não foi nada fácil. Aos 15 anos de idade, a única coisa que eu queria era conhecer o mundo, sair à noite e fazer amigos. Tentava voltar a estudar, mas não conseguia. Até os 20 anos de idade, eu já tinha sofrido vários despejos. Por 5 vezes tive a energia elétrica cortada e o fornecimento de água 4 vezes suspenso, por falta de pagamento. Morei a maior parte do tempo sozinha. Não lidava muito bem com as colegas de quarto. Era rotulada como se fosse difícil de conviver. Aos 20 anos de idade, conheci o budismo de Nichiren Daishonin. Converti-me a essa filosofia budista que me ensinou a lei de causa e efeito. Foi realmente a minha tábua de salvação. Foi nessa segunda vez que passei pela barreira do terror. Eram ensinamentos novos, minha mente lutava para não aceitar os novos conceitos, os novos paradigmas que estava aprendendo. O ensinamento mais importante de todos que aprendi é: a responsabilidade pela minha vida é inteiramente minha. Antes eu culpava meus pais. Tinha certeza que a culpa de todo o meu sofrimento era deles.
porque eles tinham muitos filhos, porque eles eram pobres, porque eles não deram educação, porque eles não incentivaram a estudar. E assim eu jogava sobre meus pais a responsabilidade por tudo, fazia isso o tempo todo, ou então culpava Deus. Então, quando conheci o budismo, em uma fase em que estava lutando contra a depressão, já estava 1 semana de cama, uma das minhas irmãs me ajudava. O grande choque para mim foi aprender como funcionava a lei de causa e efeito e os 10 estados de vida de cada ser humano. O estado de Buda, que todos nós temos. Aquilo realmente transformou minha mente, recuperei-me da depressão e comecei a desenvolver o autoconhecimento. Mudar de religião é muito difícil. Passei 9 meses pensando até tomar essa decisão. Tudo o que estava aprendendo fazia muito sentido e me trouxe muita coragem e esperança. A lei de causa e efeito. Existe uma lei no universo que rege a tudo e a todos. Esta lei é a lei de causa e efeito. Até então eu culpava meu pai por todos os meus sofrimentos. Quando aprendi sobre a lei de causa e efeito, entendi que minha vida é responsabilidade minha. Eu colhi agora o efeito das causas que havia plantado. Tudo o que acontece no mundo é regido pela lei de causa e efeito. Os planetas, as galáxias, as pessoas, as pedras, cada átomo que existe no universo. A lei de causa e efeito é extremamente imparcial. As causas das ações que fazemos, boas ou más, vão formando o nosso karma, ação e reação, simples assim. O karma. O karma é a soma de todas as causas que fizemos em nossas existências. Essas causas podem ser negativas ou positivas, se desfrutamos do conforto, felicidade ou se estamos sempre com problemas. Depende diretamente das ações que fizemos e que estamos fazendo. Assim como o imã que atrai o ferro, somos atraídos pelo nosso karma. As manifestações dos karmas só dependem de uma coisa: circunstância. A circunstância. O nosso karma é latente. Ele só se manifesta quando existe circunstância apropriada. Citando um exemplo, uma pessoa que comete roubos e assassinatos, mesmo que viva uma vida normal e morra de velhice, ela carregará esta causa através de suas próprias existências, até que surja uma circunstância apropriada para receber os efeitos. Se você possui causa para se tornar rico ou se tornar um mendigo, esta causa ficará latente até que surja a circunstância adequada para receber o efeito. Essa é uma manifestação da eternidade da vida. A eternidade da vida. Nossa vida é eterna. Nós estamos nascendo e morrendo constantemente. Ora, nossa vida toma a forma de um corpo físico, quando nascemos, ora se funde com o universo, quando morremos. Quando surgem as circunstâncias certas, nós nascemos, sempre de acordo com as nossas causas. A nossa conduta hoje interfere inteiramente no nosso destino futuro. Vejamos o exemplo de uma criança que nasceu cega. Como poderia um recém-nascido ter feito causas negativas se acabou de nascer? Esse caso explica a eternidade da vida. Essa criança trouxe de vidas passadas causas que possibilitaram a ela nascer nessas condições. O que faz com que pratiquemos boas ou más ações são as manifestações dos 10 estados de vida. Os 10 estados de vida. Quando você está andando na rua com um grande problema para resolver e observa uma pessoa andando tranquilamente, logo imagina: como queria estar tranquilo como esta pessoa? Nós estamos tão próximos um do outro, mas parece que vivemos num mundo diferente. Eu aprendi que não existe um céu nem um inferno. Manifestamos estados de vida, partilhamos o mesmo espaço físico, mas o nosso eu interno pode estar em paz ou guerra. É como se vivêssemos em mundos diferentes. Aprendi um mantra, Nam-myoho Renge-kyo, que me trouxe muita paz. Na breve explicação a seguir, você entenderá um pouco sobre esse mantra. Caso queira saber mais informações, poderá entrar em contato comigo por e-mail. Meu e-mail é contato@sonialeonardi.com.br. O que significa Nam-myoho Renge-kyo? Nam-myoho Renge-kyo é a expressão da verdade máxima da vida e também evidência da sua realidade essencial. Nam significa deriva do sânscrito e significa devotar ou relação perfeita da vida do ser humano com a verdade eterna, ou seja, dedicar a própria vida ou relacionar-se com a verdade eterna da vida. Também significa acumular infinita energia por meio da recitação e agir de forma positiva para aliviar o sofrimento dos outros. Myoho, literalmente, significa lei mística. O Myo significa místico e não tem nada a ver com milagre. É assim chamado porque é o mistério da vida. É de inimaginável profundidade e, portanto, está além da compreensão humana. Ho significa lei.
A intrínseca natureza da vida é tão mística e profunda que transcende o âmbito do conhecimento humano. Reng é a lei de causa e efeito. O budismo vê essa lei em todos os fenômenos do universo e a simboliza pela flor de lótus, que produz a semente que é a causa e a flor que é o efeito simultaneamente. Kyo significa universo e também a função e a influência da vida, como também a transformação do destino, simbolizando a continuidade da vida através do passado, presente e futuro. A invocação do Nam-myoho Renge Kyo é a exata essência do Sutra de Lótus como ensino supremo do Buda. Livre-arbítrio. Por fim, aprendi que nós também temos livre-arbítrio. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Sendo assim, muitas experiências que chamamos de ruins podem ser apenas manifestações de nossas próprias escolhas em busca da própria evolução. Ou seja, eu nunca havia imaginado que, talvez, eu mesmo houvesse escolhido nascer naquela família, ter aquele pai, para aprender algo e evoluir. E era exatamente isso que estava acontecendo. Graças a esses eventos, eu estava evoluindo. Este aprendizado me trouxe uma profunda paz e tranquilidade. O sucesso deixa pistas. Nesta fase da minha vida, eu comecei a imaginar o que eu poderia fazer para um dia ser rica. O que veio na minha mente é que eu precisava de formação, precisava ter uma profissão. Brotou no meu interior o desejo de entrar em uma faculdade. Sempre estudei em escola pública e para finalizar meus estudos eu havia feito supletivo. Decidi estudar sozinha. Conversei com pessoas a respeito do assunto e alguns me falavam que estudavam com bolsas de estudo. Nesta época, trabalhava em um restaurante como ajudante de cozinha e ganhava R$120 por mês. Com esse desejo ardente no peito, me inscrevi para o vestibular de uma faculdade da cidade vizinha e tive uma ideia. Eu vou conversar com o prefeito, expor a minha situação e dizer que preciso de uma bolsa de estudo. Assim eu fiz. Fui à prefeitura e solicitei uma audiência. Ao falar com o prefeito, meu coração saltava pela boca. Falei tudo o que estava acontecendo. Ele me ouviu e disse que precisava da aprovação da Câmara de Vereadores para um programa como este, mas que ele iria tentar. Conclusão, em janeiro próximo, a prefeitura deu 12 bolsas de estudo e uma seria minha. Até hoje, os jovens dessa cidade se beneficiam desse programa. Porém, ainda havia um problema. O contemplado com a bolsa teria que já estar matriculado na faculdade. Para que houvesse a viabilidade, escolhi o curso mais barato, administração de empresa. O valor da matrícula era R$460. Saí emprestando dinheiro. Tinha certeza dentro de mim que eu ganharia a bolsa de estudos. Devido a meu brilho nos olhos ao falar do assunto, acabei ganhando um adiantamento de salário. Fiquei em 5º lugar no vestibular. Paguei a matrícula e ganhei a bolsa de estudos. Passei a trabalhar como estagiários na prefeitura para pagar a bolsa. Trabalhava nos feriados, férias e finais de semana. Em maio de 2001, eu prestei concurso e passei para trabalhar no banco. Passei a ganhar bem, morava sozinha, estudava e trabalhava muito. Passei a ser arrogante, de poucos amigos, me achava, pois havia conseguido algo inédito em tão pouco tempo. Ainda não sabia lidar com dinheiro, vivia na escassez, não arrumava namorado sério e apenas aproveitadores. A vida ainda me apresentaria muitos desafios. Eu seria testada muitas e muitas vezes ainda e forjada como ferro na brasa. Fiquei apenas 1 ano no banco, pois recebi um convite para ser gerente de um sindicato. O salário fixo seria menor, mas com a comissão poderia ganhar muito mais. O que eu não esperava é que seria um trabalho tão desgastante. Não aguentei a pressão. Desenvolvi gastrite devido ao tratamento que recebia do presidente do sindicato. Tive que tomar uma decisão muito difícil, mas então respirei fundo e tomei coragem e pedi a demissão. Como a lei do karma é imparcial e até que tenhamos aprendido a lição, ela não para de agir na nossa vida, iria me trazer ainda uma situação semelhante no futuro. Eu tinha muita facilidade para me recolocar no mercado. Percebia que tinha talento para liderar, mas meu ego ainda atrapalhava muito e eu trocava de emprego o tempo todo. Ainda morava no mesmo lugar e vivia em escassez. A terceira barreira do terror. Estava muito insatisfeita com a minha vida. Tinha que fazer algo a respeito, pois não me conformava em ficar me lamentando sem agir.
Então enfrentei a barreira do terror novamente. Mudei-me para uma outra cidade. Fui trabalhar como vendedora de uma empresa de marketing multinível. Mudei para a cidade onde eu vivo até hoje. Não conhecia ninguém. Tinha apenas a coragem e poucos produtos para vender. Trabalhei durante 10 anos com essa empresa. Nessa jornada aprendi muito. Tinha uma vida melhor. Ganhei dinheiro, mas ainda vibrava na escassez e na solidão. Foi nesse meio tempo que decidi usar a lei dos máximos. Eu já tinha utilizado, mas não sabia na época que se tratava de uma lei universal. A lei dos máximos. Vou explicar a você como é que funciona a lei dos máximos, como eu utilizei para tomar as decisões difíceis na minha vida e como venho utilizando até hoje. Eu estava no último ano de faculdade, fui convidada por um colega para montar um escritório na cidade vizinha de onde eu morava. Nessa mesma época, estabelecida no Brasil a lei da responsabilidade fiscal. Significava que um prefeito não podia deixar contas para o prefeito seguinte. Então a prefeitura cortou o salário de alguns cargos pela metade. Eu trabalhava em uma empresa municipal na cidade de Atibaia. Aproveitando o momento psicológico que julguei perfeito, decidi que eu ia pedir demissão daquele trabalho, que eu não gostava. Foi quando me mudei para a cidade de Bragança Paulista para recomeçar do zero, vendendo produtos. Era uma decisão muito difícil. Minha mente começou a trabalhar a fim de encontrar argumentos que me apoiassem nesta loucura. Pensamentos sobre o que poderia acontecer de ruim se eu decidisse pedir demissão e mudar. Eu não conhecia ninguém, não tinha emprego, nem dinheiro e nem clientes. Estaria indo para começar do nada. Então algo na minha mente disse: o máximo que pode acontecer será você ficar sem dinheiro, passar fome, ser despejado, ter abastecimento de água, de luz cortada. Terei que voltar para trás e pedir ajuda aos amigos e familiares. Isso seria o máximo que poderia acontecer. Ao mesmo tempo que eu pensava: isso não vai acontecer, você vai fazer vendas. Além do mais, não estará sozinha, estará indo montar um escritório com alguém. Se nada der certo, você poderá voltar. Pensava o tempo todo que morreria de vergonha de ter que voltar para trás. No meu íntimo, porém, surgiu uma tranquilidade. Tudo o que eu estava pensando era o máximo que poderia acontecer. Eu percebi que eram todas as coisas que eu conseguiria enfrentar. Eu tive certeza, eu ia vencer. Mesmo com todo o medo que eu sentia, eu fui. E realmente eu consegui me manter. Nunca pensei em voltar, mantive firmeza e hoje conquistei minha prosperidade financeira nessa cidade. Hoje eu olho para trás e penso, como foi importante a decisão que eu tomei naquele momento. Sustentei-me durante mais de 6 anos com as vendas, pagava todas as minhas contas. Muito ágil, cheia de energia, eu fazia freelance como garçonete em muitos restaurantes. Minha mente, irrequieta em busca de conhecimento, foi me levando para outras áreas também. Meu interesse despertou-se para a área da beleza e pela estética. Como funciona a lei dos máximos? Quando você tem que tomar uma decisão muito difícil, uma parte da sua mente diz para você não fazer. Você sentirá muito medo, você será colocada diante da barreira do terror. É a sua mente primitiva pedindo para você não fazer nada, ficar bem quietinha aí, na sua zona de conforto. A mente primitiva joga com você. Ela diz o tempo todo que você não tem certeza se vai dar certo. A verdade é que nessa vida não temos certeza de nada. É impossível prever o futuro. Então, quando vem aquela decisão que você precisa tomar e você adia por causa do medo, pense: o máximo que pode acontecer é... Vou ilustrar isso com um exemplo do trabalho que venho exercendo atualmente. Certa vez, trabalhando numa sessão de desbloqueio financeiro com uma aluna de um dos meus cursos, mantivemos o seguinte diálogo: eu quero muito montar uma empresa na área da psicopedagogia. Eu amo fazer isso, eu tenho certeza que vou me dar muito bem, mas eu tenho muito medo, disse a minha aluna. Eu perguntei então a ela qual o investimento para abrir a tal empresa. Ela disse em torno de R$100 mil. E como você pretende fazer esse investimento? Eu perguntei. Vou emprestar do meu marido, mas o problema é que se eu não conseguir pagar, eu vou ficar com muita vergonha, ela disse. Então perguntei: qual é o máximo de ruim que pode acontecer se tudo der errado? Ele vai ficar furioso. Ele vai se separar de mim. Vou perder meu casamento. Eu também morro de medo de montar empresa e ficar devendo funcionário, ficar devendo os professores e não ter como pagar as pessoas. As pessoas poderão até me processar. Imagina eu parar na justiça. Eu tenho medo até de ser presa. Vou ter que fugir. Eu estava achando cômico, mas ela estava séria, então perguntei: vai fugir para onde? Vou fugir do país. A minha filha mora na Argentina e eu vou morar lá com ela, pois eu vou ficar muito sem dinheiro.
Eu acho que a minha filha nem vai querer ficar comigo. Eu vou acabar morando na rua. E o interessante desse diálogo é que, se ela ouvir as vozes da cabeça dela, será mesmo posta na rua, virará uma mendiga em apenas alguns minutos. Nessa viagem aterrorizante, pela própria imaginação, ela vai parar nas ruas da Argentina sem dinheiro, sem marido e sem apoio de ninguém. É muito interessante a mente humana e a capacidade dessas vozes que nos levam nessas viagens paralisantes que não nos deixam tomar as decisões necessárias. Então eu disse a ela: olha para isso. Veja, será mesmo que você vai virar uma mendiga nas ruas da Argentina? Ela então sorriu. Esse exercício mostrou a ela como absurdamente terrível dar ouvido a essas vozes. Poxa vida, isso nunca vai acontecer. Eu confio no meu trabalho, tenho coragem. Eu vou então montar meu negócio, foi o que ela disse ao final da reflexão. Antes de encerrarmos aquela sessão, eu fiz mais um exercício. Agora, vamos supor que você fique muito rica e dê muito certo nesse teu negócio. A tua empresa de psicopedagogia seja um sucesso e você passe a ganhar, por exemplo, de lucro por mês em torno de 100 mil reais. O que de ruim pode acontecer? Ela então tomou um susto. Como assim? Nada de ruim vai me acontecer? Eu disse: investigue melhor. Pense em algo de ruim que vai acontecer se você ganhar 100 mil reais de lucro líquido todo mês. Bom, me apavora um pouco a ideia de lidar com todo esse dinheiro todos os meses. Eu também penso que eu vou ter que trabalhar muito, em torno de 12, 14 horas por dia. Não vou ter tempo de ficar com meu marido e ele também não vai mais querer me aceitar como a grande empresária que eu vou me tornar. Eu acho que vai se separar de mim. Percebi então o padrão. O que essa minha aluna tinha mesmo medo era de perder o marido. Era isso que a aterrorizava e que toda vez que ela ia tomar uma decisão e se sentia ameaçada de que, em algum momento, poderia perder o marido, ela então não conseguia agir. Ao pensar na construção da empresa, se daria certo ou errado, de qualquer forma ela perderia o marido. Expliquei a ela sobre o poder do agora e que o momento presente é tudo que existe. O futuro é incerto e o marido poderia deixá-la ou não, por causa da empresa ou por qualquer outro motivo, e esse motivo não pode paralisá-la. Mas não é possível prever o futuro. A própria morte pode chegar a qualquer momento. O que existe mesmo é o agora. Todo o resto são apenas imagens na nossa mente. Ela riu muito e liberou aquele medo inconsciente que ela tinha e nem sabia, e que estava levando ela à vida travada. Eu também aprendi muito com essa sessão, como nossa mente pode ser perversa conosco. Nos momentos mais difíceis da minha vida, também utilizei a lei dos máximos. O máximo que pode acontecer é, me perguntava, deixava vir à tona todos os monstros e medos que estavam dentro da minha mente. Em seguida eu pensava, eu consigo enfrentar tudo isso. O poder da decisão. Eu estava chegando aos 30 anos de idade. Eu não tinha namorado ninguém ainda. Todos os homens que eu conhecia queriam apenas ficar. É o termo usado aqui em São Paulo para se relacionar sem compromisso. Às vezes eu aceitava essa condição por me sentir carente. Na hora parecia bom, mas no dia seguinte vinham sentimentos terríveis de ser usada, que a minha criação não era essa, minha autoestima baixava muito e a carência piorava ainda mais. Nessa fase meu trabalho ia muito bem, então decidi ter um diálogo muito forte comigo mesma em um domingo pela manhã, depois de pensar sobre a balada do dia anterior. Eu vou ficar sozinha. Eu vou ser feliz sozinha. Eu não preciso de ninguém para me fazer feliz. Eu decido a partir de agora que nunca mais me deixarei ser usada. Com essa decisão, eu fui tomada por uma liberdade. Nesse mesmo ano, eu conheci meu marido. Conhecemos-nos em setembro de 2010. Ele se apaixonou por mim no mesmo dia. Ele me contou isso agora, no mesmo momento em que estou escrevendo. Sinto até arrepios. Ele é mesmo um homem maravilhoso. Eu tinha um pequeno escritório onde promovia encontros diários com mulheres para falar sobre bem-estar e vender produtos. Uma cliente me apresentou para ele. Dei a ele meu cartão e ele passou a me ligar todos os dias. Conversávamos muito e aos poucos nos apaixonamos. Tive medo no começo. Nunca havia me apaixonado assim. Nunca havia namorado de verdade. Foi a primeira vez que andei de mãos dadas com uma pessoa. Isso era muito estranho. Parecia que todos estavam me olhando. No mês de dezembro, nós estávamos procurando casa para comprar, para então casarmos. E assim aconteceu. Em março do ano seguinte, eu já estava casada, pouco mais de 3 meses depois de termos nos conhecido.
Já havíamos nos comprometido a casarmos. Em março de 2011 estávamos morando junto e em julho nós estávamos casados no papel. Já se passaram 6 anos. Quando eu me lembro daquela época, quando ele me pediu em casamento e fomos comprar uma casa juntos, eu conhecia há menos de 3 meses. Eu senti muito medo e mais uma vez eu me lembrei da lei dos máximos. O máximo que pode acontecer é... E liberei todos os medos e me entreguei. Aceitei aquele presente do universo. Eu enfrentei tanta coisa sozinha, agora não estou mais sozinha, então tomei uma decisão muito importante mais uma vez. Eu iria me casar para sempre. Prometi para mim mesma que meu casamento daria certo. Eu faria tudo para dar certo. E assim está acontecendo. É lógico que para que isso acontecesse, eu teria que aprender como fazer. Venho aprendendo tudo sobre relacionamento. Com essa bagagem nas mãos, entendi que não podia guardar só para mim. Acabei criando um curso onde conto toda a minha experiência para que mais e mais mulheres também possam viver como se estivessem em lua de mel. Agora, enquanto eu escrevo esse livro aqui em meu escritório dentro da minha casa, ele está olhando ali pela janela apaixonado. Muitas pessoas me perguntam, como consigo manter uma relação assim tão incrível? Eu digo, estamos comprometidos com a nossa relação. Quando me casei, fechei meu pequeno escritório. Não compensava financeiramente. Passei a vender roupas em minha própria casa. Uma das minhas clientes era uma cabeleireira. Ela falava tão apaixonada que comecei a enxergar esta profissão com outros olhos. Decidi que seria cabeleireira também. Quando entrei na sala como aluna e vi o professor ensinando, algo em mim despertou a sensação de liderança. Em menos de 1 ano, após fazer vários cursos relacionados à beleza, estava dando aulas para iniciantes. Foi a realização de um sonho, ser professora, estar na liderança de uma turma. Isso me fez muito bem. Eu aprendia tanto quanto ensinava. Destaquei-me e fui convidada para gerenciar esta escola. Estava muito bem, mas eu estava me afastando da minha missão. Foi então que a vida, em sua imparcialidade, trouxe novamente a mim aquela lição kármica e os desafios reapareceram. Meu superior passou a me assediar moralmente. Após as reuniões com ele, em que eu era chamada de idiota, imbecil e vomitava muito, perdi totalmente a vontade de trabalhar. Acho que ele se sentiu ameaçado pelo meu trabalho. Mas assim como ele, existe a lei da imparcialidade. Também uma lei de que tudo conspira para o nosso bem, até mesmo a imparcialidade. O universo, na verdade, está trabalhando a meu favor. Se meu patrão fosse bem bonzinho comigo, eu estaria lá ainda e não haveria me tornado a empresária que sou hoje. Pretendo agradecê-lo em uma oportunidade se apresentar um dia. Diante de uma decisão. Outra vez era hora de tomar uma decisão difícil. Eu estava na barreira do terror novamente. Deveria pedir demissão, mas eu ganhava bem, 4 vezes mais que meu marido. Meu marido era frentista de posto de gasolina. Tínhamos um financiamento de uma casa para pagar. O pavor tomava conta de mim, não sabia o que fazer, mas eu não queria mais ficar ali. Sabia que eu tinha condições de ser mais, que poderia fazer outra coisa. Foram muitas emoções. Foi muito complicado para mim. Como forma de resolver esse impasse, procurei uma ajuda profissional. Contratei uma coach de carreira. Não me sentia apta a fazer sozinha as reflexões necessárias para aquele momento. Entender um pouco mais sobre mim, me conhecer e tomar a decisão acertada na hora de montar meu próprio negócio. De posse de uma confiança maior, procurei uma franquia barata para comprar. Vibrava na energia de que a barreira do terror na minha mente jogava comigo. E eu pensava na lei dos máximos. O máximo que pode acontecer é... Criei coragem, pedi demissão. Como havia acabado de sair de férias, então, recebi apenas R$400 de pagamento. Foi muita ousadia. Aluguei um prédio e pedi uma carência de 40 dias para pagar o primeiro aluguel. A minha única arma era vender, vender, vender e vender. Comprei todos os móveis e tudo mais que era necessário para montar a escola com cheques pré-datados. Lembro-me até hoje da dinâmica da lei dos máximos que usei antes de comprar a franquia. O máximo que pode acontecer é... Não consegui pagar o aluguel, não consegui pagar a franquia, não consegui pagar os funcionários, não consegui pagar os compromissos que eu havia feito. As respostas para o meu questionamento foram: se não der certo, eu devolvo o prédio, vendo as coisas, pago tudo o que puder. Então, mais uma vez, eu encarei o medo de frente, olhei no fundo dos olhos dele e disse: eu vou conseguir. Eu vou focar minhas energias nas vendas e é isso que eu vou fazer, vender.
Inauguramos a escola. Já no primeiro mês vendemos 200 matrículas, o suficiente para fazer o caixa, pagar tudo e continuar. Um ano depois estávamos inaugurando a segunda unidade. Deparei-me com meus medos novamente. Tínhamos uma sócia. Depois de algum tempo, ela não quis mais ficar no negócio. Estávamos investindo nas empresas ainda e agora tinha que pagar a parte dela. Isso gerou um grande mal-estar. Eu havia lutado tanto, trabalhado das 7 às 11 da noite, de segunda a sábado, e alguns domingos também. Aquilo abalou minhas emoções, ao ponto de me perguntar se era aquilo mesmo que eu queria. As programações de crenças limitantes vieram com tudo. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar duro. Todo rico é ganancioso. Eu exploro as pessoas para ganhar dinheiro. Eu estava muito magoada e machucada. Parecia que eu havia me tornado outra pessoa. Procurei na internet como se livrar das mágoas e encontrei a EFT. EFT, Técnica de Liberação Emocional. A técnica da EFT foi desenvolvida pelo americano Gary Craig há menos de 2 décadas. Ela faz parte de um revolucionário grupo de técnicas do campo da psicologia energética e oferece uma possibilidade de alívio rápido e efetivo de vários problemas emocionais, além de mostrar resultados bastante positivos no campo dos problemas físicos. Baseia-se no fato de que a causa de todas as emoções negativas é um desequilíbrio no sistema energético. A presença desse fluxo de energia já era de conhecimento da antiguidade, em especial da Índia, Prana e China Chi. Esse sistema bioenergético é a base para os sentimentos da dor, da cura em si e da regeneração do corpo no sistema chinês a 12 meridianos ou canais de circulação, enquanto que o sistema indiano enfatiza os 7 centros energéticos chamados de chakra. Em resumo, a EFT é uma forma de acupuntura psicológica, com a diferença de que não usa agulhas no seu tratamento. O importante é concentrar-se no item negativo que bloqueia o fluxo da corrente normal de energia dentro do corpo. Muito se fala em concentrar-se apenas no pensamento positivo. No entanto, a energia não flui livremente, enquanto há bloqueios negativos que podem ser desobstruídos facilmente através de leves batidas com os dedos em certos pontos dos canais dos meridianos. É fato que nossas reações e emoções, que não deixam de ser percepções errôneas, são a causa de tanto estresse que posteriormente acarretam em doenças físicas. Uma vez restaurado o equilíbrio energético, o problema em questão estará solucionado. Haverá ainda a memória, como por exemplo no caso de um trauma, mas a carga negativa é anulada. De um modo geral, o resultado é duradouro e vem sempre acompanhado por mudanças positivas no pensamento. A técnica é fácil de aprender e ideal para a autocura. A EFT é um sucesso quando aplicada a vários problemas emocionais como ansiedade, fobias, trauma, estresse, aflição, ira, culpa, etc. E também tem sido muito bem sucedida para resolver conflitos de relacionamentos e também para melhorar os resultados físicos e esportivos. Talvez o mais interessante sobre a EFT seja que ela é uma ferramenta de fácil aplicação e que pode ser usada por qualquer um, sem efeitos colaterais. Na primeira vez que eu fiz a minha auto-aplicação, o processo foi tão intenso que eu perdi o sentido por alguns instantes, mas foi muito libertador. Eu havia trabalhado a mágoa com essa minha ex-sócia. Fiquei maravilhada com a simplicidade e a aplicação da técnica e comecei a ensinar a todo mundo na empresa. Missão de vida. Passei aquele ano conhecendo várias terapias e fazendo cursos, aperfeiçoando-me e em dado momento eu já estava ensinando e ajudando outras mulheres a se desbloquearem. Na escola, as funcionárias, clientes e amigas chegavam para fazer atendimentos comigo. Passava horas falando, atendendo e ensinando. Tudo o que eu fazia me levava a pensar que esta era a minha missão de vida. Eu adorava aquilo, podia passar o dia todo fazendo, com entusiasmo e mesmo sem receber nada em troca. Mais uma vez eu resolvi ousar. E mais uma vez a lei dos máximos me ajudou. Iniciei um trabalho totalmente novo. E lá fui eu. Apliquei a lei dos máximos e dei o meu salto de fé. Agindo e confiando no universo. Sabia que algo maravilhoso estava acontecendo. Decidi ensinar mulheres e assim tenho feito todos os dias desde então. A internet me abriu as portas para o mundo. Eu já atendi mulheres de vários países através das mídias disponíveis.
Atualmente, idealizei um curso online somente para mulheres, o Método PROS, onde ensino técnicas como Ho'oponopono, EFT, meditação, além de fazer atendimentos através da constelação familiar. Tudo isso graças ao poder da internet. Transformei-me em uma mensageira do bem-estar e, como mensageira, quero erradicar o sofrimento das mulheres. Trago minha mensagem através das mídias sociais todos os dias, e o número de seguidoras aumenta a cada dia e me sinto realizada. As escolas vão muito bem, obrigado. Meu casamento é uma eterna lua de mel. Após passar por toda essa aventura, eu quero ensinar você, na prática, como utilizar a lei dos máximos nas tomadas de decisão, como encarar seus medos e entender que o máximo que pode acontecer não vai te matar. Você pode enfrentar e vencer. Você terá a coragem de enfrentar todos os obstáculos com a certeza no seu coração de que tudo ficará bem. Meu nome é Sônia Leonardi e ajudo mulheres que estão em sofrimento em sua vida financeira, familiar e espiritual. Exercícios práticos. Vou deixar aqui um exercício para você fazer. Todos os atos da nossa vida estão baseados em decisões. Nós decidimos desde quando acordamos pela manhã até a hora de irmos dormir à noite. Um dos maiores sofrimentos da humanidade está em não decidir. Quando você fica em cima do muro, tomando pedrada dos dois lados por falta de decisão. Esse exercício vai te ajudar a decidir. Então, talvez você esteja em um relacionamento destrutivo e precisa se decidir a deixar ou mudar esse relacionamento. Talvez esteja trabalhando naquele emprego que você não gosta, fazendo algo que não te faz bem e precisa decidir, pedir demissão, montar seu próprio negócio. Talvez você esteja morando em um lugar que não te permita desenvolver todo o seu potencial. Você precisa mudar de cidade, mudar de país. Seja qual for sua decisão, você precisa tomá-la. Dá muito medo, sim, e vai te fazer passar pela barreira do terror. Os pensamentos vão tomar conta de você. As vozes virão dizer que tudo vai dar errado. Então, escreva aqui embaixo. O que você tem que decidir agora que você está adiando? Pega uma folha de papel e escreva. O que você tem que decidir agora que você vem adiando? Escreva também. O máximo que pode acontecer é? Pense, se tudo der errado, o máximo que vai acontecer é? E se tudo der certo? O que de ruim pode acontecer? Escreva tudo. Deixe a sua mente dizer para você quais são seus monstros, quais são seus medos. Encare-os. É importante anotar tudo com o máximo de precisão. A mente joga com a gente. As vozes querem que você fique quietinha aí. Que você não faça nada. Você vai sentir medo se não der certo também. E se der certo, você também sentirá medo. Às vezes, o que está nos travando a mente é exatamente o medo de dar certo. O ser humano é extremamente paradoxal. Por fim, eu gostaria de dizer a você que toda vez que você tiver um pensamento que te diminua e que te traga medo, lembre-se, isso é apenas um pensamento. E você não é seus pensamentos, você está acima dos seus pensamentos. E principalmente, questione esses pensamentos. Será mesmo verdade? Isso que você está pensando é realmente verdade? Você vai descobrir que na grande maioria das vezes é apenas um pensamento. Fim. PS. Meu pai deixou de ser alcoólatra. Hoje ele é outra pessoa. Misticamente ele parou de beber no mesmo ano que eu me converti ao budismo. Gratidão.